Olá, vamos então para mais uma Revolução Cubana. Já chegamos então à nossa 7ª aula sobre revoluções e hoje vamos falar sobre Cuba. Né? Então essa revolução ela iniciou em 1953 e houveram vários fatos, né? Que chegaram até 1959. Vamos ver então como se deu essa revolução. A Revolução Cubana foi um processo revolucionário responsável pela derrubada do governo ditatorial imposto por Fulgêncio Batista, que resultou na tomada de poder da guerrilha liderada por Fidel Castro no ano de 1959. Mas ela tem antecedentes, né? Apesar de, a princípio, não se basear em uma ideologia socialista, o movimento cubano acabou se alinhando ao comunismo soviético. Comunismo, por sua vez, trata-se de um estágio posterior ao socialismo, quando já havendo igualdade absoluta entre os cidadãos. O Estado poderia ser abolido, eliminando as formas de opressão social, e a sociedade encontraria formas de se autorregulamentar. Assim, os trabalhadores se tornariam proprietários do seu trabalho e dos seus bens de produção. Cuba tornou-se independente em 1898, a partir do apoio dos Estados Unidos contra a Espanha, e desde então tornou-se uma espécie de quintal dos Estados Unidos, onde inúmeros negócios norte-americanos se desenvolviam com lucros altíssimos às custas da exploração da economia cubana. Os Estados Unidos tinham um alto poder sobre Cuba, né, chamado imperialismo. Então ele explorava a mão de obra cubana e obtinha altos lucros. O golpe de Fulgêncio Batista. O processo de oposição contra o poder em Cuba se iniciou a partir do golpe político realizado por Fulgêncio Batista, em 10 de março de 1952, que resultou na derrubada do então presidente Carlos Frios Sacaras. Então, o Fulgêncio Batista iniciou um golpe e derrubou o então presidente Carlos Frios Sacaras. Depois veio Fidel Castro e derrubou Fulgêncio Batista. A partir do golpe, Fulgêncio Batista institui uma forte ditadura militar, com forte repressão da imprensa e de qualquer movimento político de oposição, e com ela se iniciou a luta de Fidel Castro e seus partidários. Podemos afirmar, portanto, que o movimento liderado por Fidel Castro é ao mesmo tempo uma luta contra a ditadura de Fulgêncio e também uma luta nacionalista contra as intervenções norte-americanas, que interviam nos assuntos cubanos, tanto em questão política quanto em questão econômica. Início da luta. A luta contra Fulgêncio Batista começou a partir de 1953, quando foi organizado o ataque ao quartel de Moncada, na cidade de Santiago, no dia 26 de julho. O objetivo desse ataque era realizar a tomada das armas, porém o ataque foi um fracasso e Fidel Castro e seu irmão foram presos e condenados a 15 anos de prisão. 2 anos depois, em 1955, ele foi anistiado. Isso quer dizer, ele foi perdoado pelo próprio Fulgêncio Batista. Fidel e seu irmão se exilaram no México e de lá organizaram novamente o movimento a fim de retornar a Cuba para derrubar Fulgêncio Batista. No México, Fidel Castro organizou um grupo de 81 homens e entre eles estava Raul Castro, Ernesto e Che Guevara.
Tinha também o Camilo Cienfuegos. Retornaram a Cuba em 1956 e em dezembro do mesmo ano sofreram um ataque do exército cubano e foram derrotados. Após a derrota, os sobreviventes fugiram e se esconderam na região de Sierra Maestra. E a partir de lá, reorganizaram e passaram a atuar em táticas de guerrilha, realizando pequenos ataques às tropas do exército cubano em pequenas cidades, saqueando armamentos e fazendo novos seguidores. Eles não desistiram, né? Já era pela terceira vez que eles estavam se organizando para tomar Cuba e tirar o Fulgêncio Batista do poder. Pouco a pouco foram desmoralizando o governo de Fulgêncio Batista e ganhando cada vez mais simpatizantes. Sobre a derrota de Fulgêncio Batista. Fidel venceu porque o regime de Batista era frágil, não tinha apoio real, a não ser motivado pela conveniência e o interesse próprio. E ele era liderado por um homem tornado indolente por longa corrupção. Desmoronou assim que a oposição de todas as classes políticas da burguesia democrática aos comunistas se uniu contra ele, e os próprios soldados policiais e torturadores concluíram que o tempo deles se esgotaria. O novo governo cubano e a Guerra Fria. Logo após a derrota, Fidel Castro se intitulou primeiro-ministro e pouco a pouco foi concentrando o poder em si. Vamos ver então algumas medidas iniciais do governo do Fidel Castro, como governante de Cuba. Ele realizou a reforma agrária, acabando com os grandes latifúndios existentes na ilha, nacionalizou empresas estrangeiras, afetou diretamente os interesses dos Estados Unidos na ilha. Como os Estados Unidos exploravam muita mão de obra na ilha, a partir de Fidel Castro eles foram bem prejudicados. Em janeiro de 1961, os Estados Unidos rompem relações diplomáticas com Cuba e em abril do mesmo ano, um ataque contra-revolucionário que contava com o apoio da CIA foi realizado contra o governo de Fidel na invasão da Baía dos Porcos. As tropas de Fidel Castro conseguiram neutralizar o ataque, porém Fidel Castro alinhou Cuba à União Soviética, declarando Cuba como uma nação socialista. A respeito disso, com efeito, a Revolução Cubana foi autóctone, teve um caráter nacional e democrático, e a implantação de um regime segundo o modelo dos países do leste europeu resultou numa contingência histórica, não de uma política empreendida pela União Soviética, mas sim empreendida pelos Estados Unidos, que, sem respeitar os princípios da soberania nacional e autodeterminação dos povos, não aceitaram os atos da Revolução, como a reforma agrária, e transformaram contradições de interesses nacionais em um problema de conflito de leste a oeste. A partir do alinhamento de Cuba ao modelo socialista, uma série de intervenções foram realizadas na educação e na saúde, sendo consideradas referências atualmente. Mas também o modelo cubano é criticado pela falta de liberdade de expressão e pelas condições de pobreza às quais a população cubana é submetida. Após o alinhamento com o modelo soviético, Cuba também foi palco de uma das maiores tensões no período conhecido como Crise dos Mísseis, onde foram descobertas instalações de bases de mísseis soviéticos em Cuba, gerando um conflito diplomático entre Estados Unidos e União Soviética, que foi solucionado anos depois, após negociações. Com a vitória das forças de Fidel Castro na Revolução Cubana em 1960, os Estados Unidos perderam um aliado,
Quando Castro anuncia a implantação do regime socialista na ilha, os americanos sabiam que tinham ganhado um inimigo. A resposta dos americanos foi decretar o embargo econômico a Cuba, causando instabilidade na sua economia. Em novembro de 1961, os Estados Unidos instalaram 15 mísseis nucleares na Turquia e 30 mísseis na Itália. Essas armas tinham um alcance de 2.400 quilômetros e ameaçavam Moscou. Eles estavam nessa época durante a Guerra Fria, então foi o pós-guerra que a Rússia, na época não era a Rússia, ficou com metade da Alemanha ali, de Berlim, e os Estados Unidos com a outra metade de Berlim. Por isso essa briga toda envolvendo esses mísseis, tá? Com o começo do embargo americano, os Estados Unidos começaram a vigiar o tráfico de navios à ilha caribenha e notaram um aumento de circulação de embarcações com bandeira soviética. Começaram então uma forte disputa entre os dois países. O presidente Kennedy decide gerir a crise com seu grupo de colaboradores mais próximos e se empenha para conseguir uma solução pacífica. Assim, os Estados Unidos optam por fazer um bloqueio naval a Cuba. Uma quarentena foi chamada. Nela, a Marinha Americana iria inspecionar os navios de bandeira soviética e aqueles que contivessem armas seriam mandados de volta ao porto de origem. Solução para a crise dos mísseis. Somente em 26 de outubro, os soviéticos ofereceram outra solução. Se comprometeriam a retirar os mísseis caso os Estados Unidos não invadissem Cuba. Então, no dia seguinte, um U-2 americano foi derrubado na ilha, fazendo os generais americanos pressionarem o presidente Kennedy para um ataque aéreo. Diante do impasse, a Organização das Nações Unidas convoca o seu Conselho de Segurança. No dia 28 de outubro, Khrushchev aceita retirar os mísseis de Cuba. Mais tarde, num acordo extraoficial, os soviéticos exigiram a retirada dos mísseis na Turquia, o que também foi feito pelos Estados Unidos. Após as 2 semanas de tensas relações entre Estados Unidos, Rússia e Cuba, a disputa chegou ao fim. Assim sendo, convém analisar as reais condições de vida, né? Porque após quase 60 anos da Revolução em Cuba, né, e a gente vai analisar os números divulgados pelo próprio regime, que a ditadura castrista, enfim, a ditadura de Fidel Castro, né, o povo é totalmente miserável, tá? Muito miserável. O destaque é que a ilha de Fidel Castro possui os melhores médicos e que logo após a Revolução teve o analfabetismo erradicado. Porém, não é nenhuma maravilha, tá? O povo, ele não é miserável por causa dos embargos dos Estados Unidos, mas sim porque o socialismo ele gera pobreza, né? O embargo nunca impediu Cuba de transitar com nenhuma empresa de outro país. Com efeito, as importações cubanas chegaram em 2013 a 6,72 bilhões de dólares, 8,7% do seu PIB. A Cuba não importa mais porque ela simplesmente não importa mais. A capacidade produtiva, né, sobre o socialismo ela é totalmente deficiente. E o governo ele não é receptivo ao capital privado, né? Ele é totalmente contra isso e o capital estrangeiro também. Tem algumas exceções de mercadorias
produzidas em Cuba, né, que elas são incapazes de concorrer em qualidade e preço nos mercados ocidentais. Porque Cuba ele desenvolveu uma técnica de produção com muita durabilidade, né? Eles fazem coisas para durar praticamente a vida inteira. Até porque as pessoas, como elas não têm muita condição de compra, né, poder de compra, para ter muito dinheiro, têm a sorte, né, de adquirir coisas que duram ao longo da vida. Uma das principais conquistas do movimento liderado por Fidel Castro teria sido a criação de uma nova maneira de lidar com a tecnologia de modo a aumentar a durabilidade dos produtos, como eu já tinha falado, né? A erradicação do analfabetismo e o êxito na área da saúde como as maiores conquistas da Revolução Cubana. É muito complexo falar da Revolução Cubana, envolvendo socialismo, comunismo. Eu separei um vídeo é um mini documentário. Eu vou colocar junto com essa aula, se vocês tiverem interesse em assistir, em ouvir, ele é bem mais explicativo. O conteúdo dele é bem fácil de assimilar. Se tiver interesse em assistir, né, eu vou, terminando esse aqui, eu já coloco o outro atrás e daí vocês assistam. Vale a pena, né, a gente saber sobre as revoluções. É claro que tem algumas coisas dentro dessa Revolução Cubana que elas serviram como exemplos para o mundo, né. O Che Guevara, ele é uma figura que ainda, principalmente nas faculdades, né, e a esquerda política, ela enaltece muito ele. Mas a gente precisa conhecer, estudar sobre a vida e sobre a trajetória e sobre o que ele fez e o que ele proporcionou junto com Fidel Castro para a população de Cuba, né? Para poder fazer uma análise, ver se realmente ele merece o status de grande líder, de voz do povo. Tá? Então, eu encerro por aqui e aguardo vocês na próxima aula. A Revolução Cubana completou 60 anos em 2019. Em todo esse tempo, Cuba se manteve como o único país comunista das Américas e um dos únicos do mundo. Essa pequena ilha, na verdade um arquipélago no Caribe, é responsável por manter vivo o debate entre capitalismo e comunismo. Um debate marcado por guerras, ditaduras e revoluções que contam a história do século XX e que segue vivo no século XXI. Para entender como Cuba se tornou o que é hoje, é preciso voltar no tempo até pelo menos 1959. O militar cubano Fulgêncio Batista era então um presidente que governava Cuba com mão de ferro, tendo entrado e saído do poder nas 3 décadas anteriores. A ilha havia sido colônia espanhola até o fim do século XIX, quando proclamou independência. Mas na prática, Cuba passa para o século XX quase como uma colônia de fato dos Estados Unidos, que começavam a se projetar como potência internacional. Durante o governo de Fulgêncio Batista, os setores mais importantes da economia cubana, incluindo aí o açúcar e o tabaco, estavam sob controle americano. O país, que fica a apenas cerca de 160 quilômetros dos Estados Unidos, funcionava como uma ilha dos prazeres, com cassinos e prostituição, embalados pelas conexões entre a máfia americana e o governo cubano. Como em outros países do Caribe e da América Central, a desigualdade em Cuba era enorme. Os estrangeiros passeavam em grandes carros e possuíam mansões perto do mar, enquanto a população local vivia na pobreza. O governo de Fulgêncio Batista havia restituído a pena de morte e a censura aos jornais ao revogar a Constituição de 1940. Ele acabou com o direito de greve e perseguiu e calou qualquer sinal de oposição. A tensão interna na ilha se tornou insustentável até que em 1959 Fulgêncio Batista foi derrubado por um grupo de guerrilheiros liderados por Fidel Castro. Mas a Revolução Cubana não ocorreu em 59 do dia para a noite. Ela foi uma longa construção que começou a ser erguida ainda no início dos anos 50. Fidel Castro já havia tentado um golpe contra Fulgêncio em 1953,
no episódio que ficou conhecido como Assalto ao Quartel de Moncada. A tentativa fracassou. Vários revoltosos foram mortos e Fidel e o irmão dele, Raul Castro, foram mandados para a cadeia. Os dois acabariam anistiados pelo próprio Fulgêncio em 1955. Livres, viajaram para o México, onde se reuniram com outros exilados e futuros guerrilheiros para fundar um grupo revolucionário chamado Movimento 26 de Julho. O nome do grupo fazia alusão justamente à data do frustrado assalto ao quartel de Moncada. Um ano depois de ter sido anistiado, em 1956, Fidel Castro e outros 81 combatentes partiram do exílio no México em direção a Cuba. Usaram uma lancha de nome Grama e estavam munidos de armas e da intenção de novamente tentar tomar o poder. O grupo foi recebido com um contra-ataque pesado das forças leais a Fulgêncio Batista. A maioria dos guerrilheiros morreu aí. Os sobreviventes se esconderam na selva da Sierra Maestra, a mais alta cadeia de montanhas da ilha. Entre os sobreviventes estavam Fidel Castro, Raul Castro, Camilo Cienfuegos e o argentino Ernesto Che Guevara, que daí em diante teriam um papel decisivo na história. De 1956 até 1958, os guerrilheiros atacaram diversas instalações militares em cidades do interior de Cuba. Em todas essas vitórias, roubaram armas e incorporaram novos colaboradores, distribuindo terras a agricultores locais. Com isso, ajudavam a espalhar pelo país a informação de que os combatentes que haviam desembarcado do Grama não estavam aniquilados. Ao contrário, avançavam para derrubar o governo. Em janeiro de 1959, Fulgêncio Batista fugiu para a República Dominicana e o grupo de Fidel finalmente marchou sobre a capital Havana, onde foi recebido com festa. Em seu início, a Revolução Cubana não professava o comunismo, embora tenha imposto uma ampla reforma agrária e tenha confiscado milhões em propriedades privadas que redistribuiu ao povo. A mistura de reivindicação social, de discurso anticolonialista e de um protagonismo militar de fundo carismático e populista tinha mais a ver com as dinâmicas políticas caribenhas do que com o regime soviético, que se desenrolava do outro lado do mundo. Mas isso mudou. E o movimento terminaria conhecido não apenas pelas mudanças sociais que promoveu ao longo dos 60 anos seguintes, mas também por incorrer nos mesmos vícios autoritários e violentos que prometia combater na sua origem. Socialmente, os progressos desde a Revolução foram muitos. A expectativa de vida ao nascer, que era de 63 anos em 1960, subiu para 79 anos em 2016, número bem acima da média do Caribe e da América Latina. Antes de Fidel, Cuba tinha um médico para cada grupo de 1.076 habitantes. Esse número passou a ser de um médico para cada grupo de 125 pessoas. O forte investimento na saúde faz com que Cuba possa hoje enviar profissionais de medicina para todo o mundo em missões humanitárias. A mortalidade infantil despencou ao longo dos 60 anos desde a Revolução. Houve também grandes investimentos em educação, e Cuba tornou-se um dos países com as taxas mais altas de alfabetização do mundo todo. No sentido contrário, as liberdades individuais diminuíram. Não há imprensa livre em Cuba, não existem partidos políticos de oposição, apenas o Partido Comunista. Críticos do regime são presos ou têm de deixar o país simplesmente por expressar suas opiniões. As perseguições e prisões arbitrárias são frequentes, assim como as greves de fome por razões políticas nesses locais de detenção. A ilha aplicou a pena de morte por pelotões de fuzilamento até 2003. Em 1999, por exemplo, 21 pessoas foram mortas dessa maneira. Durante a Revolução, as execuções de adversários políticos e a perseguição a membros da comunidade LGBTI foram comuns. Tudo isso fez com que organizações internacionais de direitos humanos condenassem os crimes ocorridos na ilha. As dificuldades políticas e econômicas fizeram com que, desde 1959, centenas de milhares de pessoas tenham fugido da ilha. Só nos Estados Unidos há 1.200.000 cubanos. Na origem da Revolução, nos anos 1950, o momento era de Guerra Fria. De um lado, a União Soviética liderava os comunistas, de outro, os Estados Unidos lideravam o bloco capitalista. No início, os americanos não entenderam completamente a Revolução Cubana como uma ameaça comunista. A Casa Branca sabia o que Fulgêncio Batista havia representado até aquele ponto, mas não sabia ainda exatamente o que Fidel e seus seguidores pretendiam dali em diante. Em setembro de 1960, Fidel Castro subiu, fardado, ao púlpito da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Ele discursou sem parar durante 4 horas e 29 minutos. E nesse discurso, deu a conhecer o que pensava a Revolução Cubana. Fidel criticou duramente os Estados Unidos, condenou a corrida armamentista e a exploração de países subdesenvolvidos, anunciou que faria uma ampla reforma agrária e que estatizaria as empresas estrangeiras. Não tardou até que a Casa Branca se opusesse a Castro. No mês seguinte a esse discurso, o então presidente, Dwight Eisenhower, em fim de mandato,
impôs o primeiro embargo às exportações do regime e ordenou à CIA, o Serviço Secreto Americano, que preparasse um plano para derrubar Fidel. Coube ao presidente John Kennedy, sucessor de Eisenhower, executar esse plano. Assim, em abril de 1961, paramilitares treinados pela CIA, a maior parte exilados cubanos, desembarcou na Baía dos Porcos, na parte sudoeste da ilha. O grupo acabou derrotado pelas forças leais a Fidel Castro. O episódio da Baía dos Porcos deixou clara a disposição dos Estados Unidos de se opor ao governo cubano por todos os meios possíveis e mostrou a força e o respaldo popular que a Revolução tinha conquistado em Cuba. Fidel Castro se socorreu econômica e militarmente na União Soviética e o regime soviético encontrou na ilha a oportunidade ideal para colocar um pé na América. Em 1962, Moscou começou a instalar em Cuba uma bateria de mísseis carregados de ogivas nucleares capazes de atingir o território americano. A estratégia soviética era uma resposta à instalação de mísseis semelhantes pelos Estados Unidos na Itália e na Turquia, no contexto da corrida armamentista entre as duas potências durante a Guerra Fria. E claro, para Cuba de Fidel, essa bateria de mísseis era uma garantia contra novas tentativas de invasões americanas, como a da Baía dos Porcos. Alguns mísseis chegaram a ser instalados em Cuba, mas então os Estados Unidos montaram um bloqueio naval para tentar impedir que novos carregamentos chegassem à ilha. A crise dos mísseis, como ficou conhecido o episódio, durou 13 dias e é considerado até hoje o momento em que o mundo esteve mais próximo de uma guerra nuclear. Após muita negociação, os dois lados decidiram recuar e Fidel, no meio das duas potências, obteve a promessa de que os Estados Unidos não mais tentariam invadir a ilha. Che Guevara, que em 1965 havia se unido à guerrilha na República Democrática do Congo, acabaria morto em 1967 na Bolívia. As viagens de Che eram parte de uma ambição de exportar o modelo revolucionário guerrilheiro cubano mundo afora. Fidel também fez isso nos anos 70, mas por outros meios, não como guerrilheiro. Seguiu visitando países governados pela esquerda como Chile, Argélia, Bulgária, Hungria, Polônia e Alemanha Oriental, nos quais era recebido como chefe de Estado. Ao longo dessa década de 70, a economia cubana ia relativamente bem, mas esse ciclo não se manteve por muito tempo. Em 1980, Fidel disse que os cubanos que estivessem descontentes podiam partir. A curta distância entre os Estados Unidos e Cuba fez com que entre 125 mil e 150 mil cubanos fugissem em barcos superlotados e botes improvisados para a Flórida. Os americanos adotaram uma política chamada pés secos, pés molhados. De acordo com essa política, todo balseiro cubano que pusesse os pés em território americano receberia permissão para ficar. O apoio de Moscou, que havia durado nos anos 60, 70 e 80, chegou ao fim em 1991. Com o colapso da União Soviética, Cuba ficou por conta própria. O país deixou de trocar açúcar por petróleo com os soviéticos e perdeu também respaldo militar. Essa mudança deu início ao chamado período especial, que foi marcado pela falta dos itens mais básicos. Os embargos americanos pioravam ainda mais a situação. O comércio exterior, que em 1983 ainda respondia por 63% do PIB cubano, caiu para uma participação de apenas 11% em 1992. Mas os embargos mais pesados ainda estavam por vir. O mais duro deles foi decretado em 1996. Em fevereiro daquele ano, militares cubanos derrubaram 2 avionetas que haviam partido de Miami com um grupo de exilados e manifestantes a bordo. Fidel diz que as aeronaves entraram em seu espaço aéreo. Os americanos dizem que não, os aviões estavam sobre águas internacionais. No mês seguinte a esse episódio, em março de 1996, o Congresso americano aprovou e o então presidente Bill Clinton sancionou a chamada Lei Helms-Burton. Essa lei aplicava a todas as empresas do mundo as mesmas punições aplicadas às empresas americanas que negociassem com Cuba. A principal punição a essas empresas estrangeiras era a seguinte: se fizessem negócios com Cuba, não fariam mais com os Estados Unidos, que é um mercado muito maior. Os anos 2000 foram marcados por mudanças profundas na ilha. Com um acordo firmado em 2001, Fidel Castro buscou na Venezuela de Hugo Chávez o apoio perdido na extinta União Soviética. Em vez de açúcar, trocava missões médicas e apoio político por petróleo. Esse período coincidiu com uma série de vitórias eleitorais de líderes de esquerda na América do Sul. De diferentes formas e em diferentes graus, presidentes de Bolívia, Equador, Argentina, Uruguai e Brasil se aproximavam de Cuba. Em 2008, Fidel passou o poder a seu irmão Raul Castro, que deu início às primeiras reformas significativas. Em 2014, a política de embargos começou a mudar, quando o presidente americano Barack Obama deu início ao descongelamento das relações entre os dois países. Em julho de 2015, a embaixada americana em Havana, que havia sido fechada em 1961, foi reaberta. E em março de 2016, Obama fez a primeira visita oficial de um presidente americano à ilha em 90 anos. Mas ele não se encontrou com Fidel, que estava doente e já não era visto em público.
Fidel morreu em novembro de 2016. Seu irmão Raul governou até fevereiro de 2018, quando foi substituído por Miguel Díaz-Canel. A transição de Raul Castro para Miguel foi a primeira feita entre um guerrilheiro da Serra Maestra e um dirigente cubano nascido após a Revolução. Díaz-Canel conduziu mudanças importantes na Constituição cubana em 2019. Embora a carta ainda reafirme a prevalência do socialismo, ela ampliou a existência de negócios e propriedades privadas. A importância da história de Cuba transcende os interesses dos próprios cubanos. A ilha passou a ocupar um lugar importante em todo o debate político que oponha capitalismo e comunismo, avanços sociais e liberdades individuais, democracia e ditadura, em qualquer lugar do mundo. Se no passado o regime cubano exportou seu modelo de guerrilha revolucionária a muitos países, hoje o país representa, acima de tudo, um ponto de inflexão ideológico e retórico para uma parte importante da esquerda, incluindo o Brasil. Gostou da explicação? Então dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. Nós temos uma série de vídeos que explicam a situação de países como a Venezuela, o Irã e a África do Sul. Confere lá e não deixe de acessar o site do Nexo Jornal.